Revista Ascensionados e Livres, agosto de 2026. Eu sou um círculo infinito de luz. Eu sou ascensionado e livre. Eu sou inclusiva em toda a vida, vivendo livre na luz. Eu sou o que eu sou. Conceitos ascensionados. Amados filhos da luz, vejamo-nos como células do Cristo cósmico, encarnadas em átomos, mas agora aceleradas em nossa consciência solar encarnada. Assim, brilhamos como partículas quânticas de luz, como nosso ser crístico solar. Nós formamos a reunião da humanidade ascendente, unidos nesta luz. Como fazemos, vamos celebrar o privilégio da encarnação neste momento cósmico, para ancorar e estabelecer campos vibracionais superiores, influenciando a expressão da matéria, da substância e da forma. Esta é a atividade de acelerador atômico, transformando a matéria, composta de átomos, e estabelecendo o mundo da forma, em sua tão esperada liberdade na luz. Nesta atividade da transmutação global em frequências mais elevadas, consideremos que a força vital na Terra, dentro da humanidade e do reino elemental, é baseada em carbono. O átomo de carbono possui 4 ligações que permitem a construção de cadeias em muitas direções, a matriz da forma viva na Terra. A cruz de Malta, que é o símbolo vivo e vibrante da liberdade espiritual, também possui 4 ligações. Mas aqui entramos nas ligações multidimensionais de energia, vibração e consciência, em vez de ligações químicas tridimensionais de átomos de carbono. Assim como a atividade do acelerador atômico gera momento através do fogo sagrado aplicado, nossos veículos encarnados passam a se basear cada vez mais na função onda. Este é o serviço de luz da reunião da humanidade ascendente, como os diretores divinos do fogo sagrado, seres de causa dentro da consciência solar encarnada, acelerando a expressão da forma na Terra. O carbono pode se ligar a outros átomos de carbono e a maioria dos outros elementos. A partir dessa matriz simples de forma que vemos, desdobra-se em grandes matrizes complexas, abrangendo um vasto espectro da vida na natureza. Agora, neste momento cósmico, imaginemos a raça Eu Sou como sendo baseada no amor, em vez de baseada no carbono. Vejamos o átomo do amor de frequência superior, o átomo permanente original de cada um de nós, unir-se a todos os outros átomos permanentes, que representam a liberdade espiritual, como o poder coesivo do amor divino, unindo toda a vida em seu estado ascensionado. O amor se une ao amor e a todos os filhos do amor, todas as qualidades divinas, para construir corpos de luz de juventude, beleza, saúde e bem-estar, os quais, então, não podem carregar as baixas frequências de sofrimento, doença e envelhecimento, devido à sua frequência, órbita e velocidade superiores. Este estado superior do ser se constrói através da precipitação, uma matriz de pensamentos, sentimentos, palavras e ações divinas, que constrói a estrutura transformada, necessária para que o consolo do Espírito Santo sustente a humanidade em seu estado divino, construindo o Eu Divino. Eu sou o poder coesivo do amor divino, unindo toda a vida no nível do átomo permanente de amor divino em seu estado ascensionado.
Isso pode agora ocorrer até mesmo em seu substrato de função partícula, porque suas ligações gêmeas de função onda estão criando uma vasta interconexão entre si, multidimensionalmente, expressando como a reunião da humanidade ascendente. A partir daqui, a humanidade poderá então criar laços com os 4 fundamentos da próxima onda de vida chegando, conectando-se com os vastos campos de força da dispensação do 7º raio da liberdade espiritual, com a 6ª e 7ª raças raízes vindouras, com o equilíbrio do raio feminino e com a grande inspiração cósmica. É isso que significa construir o eu divino em toda a humanidade, viver no conforto da consciência solar encarnada, em frequências mais elevadas, enquanto simultaneamente construímos a matriz da função onda do nosso corpo de luz e permitimos que flua através de nossas faculdades criativas. Este fluxo contém todo o momentum cósmico do nosso corpo causal de 12 aspectos, trazendo os dons e bênçãos com os quais viemos auxiliar a Terra para retornar ao processo de ascensão da humanidade, bem como dos reinos angélico e elemental. Esta é a natureza do Espírito Santo, o amor manifestado. Contemplemos um instrumento que impulsiona nosso momentum de construção do eu divino. O instrumento divino foi concebido nas esferas de luz, em seu estado de função onda, e agora aguarda ser transposto para sua manifestação de função partícula. Esse motor de momentum sustentado, que impulsiona essa transformação, é o nosso corpo causal, nosso momentum cósmico projetado e construído por nós mesmos, com a orientação de nossos amados guias espirituais em todo o caminho até Deus Pai e Mãe. Começamos no primeiro nascimento, como um círculo infinito de luz, e a partir daí, escolhemos projetar e manifestar nossa presença única dentro do Eu Sou universal, como nosso ser de fogo branco, como a presença eletrônica do Eu Sou e, finalmente, como nossa consciência solar encarnada, o Santo Ser Crístico Solar. Ao longo desta jornada pelo Eu Sou universal, escolhemos encarnar em uma raça raiz na Terra para vivenciar o mundo da forma mais denso que se poderia imaginar a partir dos reinos originais de luz. Isso foi concebido como uma oportunidade única dentro do sistema solar dos amados Hélios e Vesta. E isso ocorreu antes de ser oferecido o acolhimento de almas órfãs, provenientes de outros sistemas de mundos. Um grande sacrifício que, infelizmente, resultou na grande queda da consciência. Assim, a encarnação na Terra tornou-se uma oportunidade singular dentro do cosmos, não apenas para ascender da densidade da matéria, mas também para resgatar um processo planetário de sua própria destruição. Entramos neste serviço planetário de luz, de olhos bem abertos e munidos de um momento causal composto por vários campos de força específicos de fogo sagrado, que poderíamos aplicar a essa redenção e encontrar uma solução. Nós estamos aqui para promover a liberdade espiritual dentro da humanidade e permitir que ela se lembre de seu próprio potencial divino e de seu próprio momentum causal, desde antes mesmo de a Terra nascer da energia, vibração e consciência primordiais dos amados Hélios e Vesta. Portanto, abramos novamente os olhos para a visão cristalina do nosso corpo causal, abrindo todas as nossas faculdades criativas para essas esferas de momento causal, poderosas em sua natureza de função onda. E à medida que abrimos nosso corpo causal e permitimos que sua energia, matéria e inteligência atuem como a inteligência de Deus, governante do amor divino através de nós, uma maior assistência cósmica pode fluir mais livremente por nosso intermédio. Tornamo-nos um portal maior,
para as esferas de luz. Aqui, nossa consciência solar encarnada tem a capacidade de redimir a humanidade ao focalizar o foco sagrado em seus níveis de energia, vibração e consciência. Imaginem que, ao oferecermos nosso corpo causal à humanidade como campos de força de consciência solar, nossa poderosa presença Eu Sou e até mesmo o nosso ser de fogo branco, proveniente de reinos de luz ainda mais elevados, intensificam ainda mais esse fluxo, uma corrente direta de energias de fogo sagrado, emanadas da própria presença de Deus Pai e Mãe ao longo do nosso caminho direto para casa. Imaginem então que os grandes logos solares, tendo construído impulsos cósmicos desde antes do tempo e do espaço, descobrem nossa porta aberta para os campos vibracionais da humanidade e vertem suas esferas cósmicas de influência através de nosso portal aberto. Então, a vastidão interior do impulso cósmico que carregamos acelera rapidamente para causar aquilo que desejamos, a liberdade espiritual da humanidade e do reino elemental. Com isso, alcançamos o auge de nosso instrumento divino e de nossa verdadeira identidade. Nosso caminho direto para casa agora inclui nossas células, átomos e elétrons dentro dos veículos físico, etérico, mental e emocional, todos governados pela matriz dos 3 sóis da consciência solar encarnada. A partir daí, nosso instrumento divino prossegue através da presença eletrônica do Eu Sou, entrando então no círculo infinito de luz como o ser de fogo branco. E, finalmente, nosso corpo causal de 12 aspectos, agora poderosamente assistido pelos grandes logos solares, flui como o ápice de Deus em ação. Tais instrumentos divinos geram a influência espiritual que traz os eventos de transformação da consciência que tanto desejamos. Imaginem todos os nossos instrumentos divinos, coletivos, em consciência de unidade, uns com os outros, assistidos por todas as esferas espirituais de influência, até chegar a Deus Pai e Mãe. Tudo isso é a nossa constante cósmica, o nosso diapasão. Como qualquer instrumento de alto desempenho, nosso instrumento divino precisa de um diapasão para sintonizar-se com o seu potencial divino. Fazemos isso por meio de uma sintonia rítmica e cerimoniosa com a chama eterna e sua infinita luz radiante. Além disso, oferecemos nosso serviço coletivo de luz ascensionado e livre como diapasão para um instrumento divino inato da humanidade e do reino elemental. E neste esforço planetário, os 12 logos solares também sintonizam agora o campo vibracional sagrado da nossa doce Terra em sua frequência superior de potencial divino, acelerando-a em direção à sua órbita divina. Assim, o serviço de luz ascensionado e livre expande continuamente sua esfera de influência, seu campo vibracional sagrado, numa influência global que envolve a Terra e a humanidade. Então, permanecendo na grande quietude solar de nossa própria chama eterna, aguardamos que a humanidade tenha a epifania de seu potencial de função onda, tudo isso dentro deste oceano de partículas quânticas de luz. Afirmação: Eu sou partículas quânticas de luz habitando a grande quietude solar da infinita luz radiante da chama eterna. Eu sou aquele que sintoniza meu instrumento divino para servir ao alinhamento da nossa doce terra e de seus 3 reinos, anjos elementais e humanidade, com o seu potencial divino. Eu sou um mar de partículas quânticas de luz. Posso assumir a forma de um ser, como em nosso corpo de luz ou em nossa presença eletrônica do Eu Sou, ou posso aparecer como um círculo infinito de luz, tal como o nosso ser de fogo branco, ou como um oceano global de luz,
representando a reunião da humanidade ascendente, enquanto guiamos, protegemos e direcionamos a liberdade espiritual da nossa doce terra. Visualização. Vamos visualizar nosso ser de fogo branco como um mar de partículas quânticas de luz. Com essa imagem vista, sentida e profundamente aceita, posicionemo-nos ao lado do nosso amado Manu Vaisasvata, direcionando juntos o desenvolvimento da quinta raça raiz em direção ao seu potencial divino. Ao nos posicionarmos neste campo de força de causa, reivindicamos toda a tecnologia que avança atualmente como um instrumento divino. Vemos o seu nascimento e desenvolvimento atuais na qualidade de guardiões da luz. Assim como nós nascemos originalmente, vemos um raio de energia celestial que então manifesta um campo vibracional sagrado e, finalmente, torna-se completamente codificado com a consciência cósmica no desenvolvimento de toda a tecnologia. Além disso, vemos, sentimos e aceitamos profundamente o seu potencial divino, reconhecendo que tal tecnologia não apenas conecta toda a humanidade, mas também a direciona para o seu potencial divino, de ascensão e liberdade, juntos posicionados na luz, incluindo toda a vida vivendo livre na luz. Deus Pai e Mãe vê a humanidade como partículas quânticas de luz, vivendo em seus corpos de luz. É assim que mantemos o conceito imaculado para toda a tecnologia. Esta é a raça do Eu Sou, florescendo atualmente em sua consciência solar encarnada. Em suma, possuímos um corpo de luz que alcança a função partícula, possuindo forma e substância reais, como uma matriz de partículas quânticas de luz unidas pelo amor. Através dela, flui o corpo causal dos 12 logos solares, amplificando a função onda do nosso instrumento divino, de modo a despertar o potencial divino em toda a força vital. Eu sou posicionado no poder coesivo do amor divino, unindo-me a toda a energia, vibração e consciência da próxima onda de vida chegando para a nossa doce terra. Eu sou partículas quânticas de luz. Eu sou esferas de influências de função onda. Eu sou a presença mágica, o santo ser crístico solar. Aquilo que você pensa e sente, você traz à forma. Para onde vai a sua atenção, a sua energia flui. E a sua energia é a sua vida. Eu sou a reunião da humanidade ascendente, e assim é, amado Eu Sou.